Hoje a nossa conversa é sobre a nova realidade do RH. Dados, informações, decisões financeiras e, principalmente, o cuidado com as pessoas. E os meus convidados são o Diego Silva, ele que é sócio da Dual Engenharia, e o Fábio Juliano, que é do Mentory Bank, que já é usual aqui no nosso podcast, que a gente sempre tem falado muito sobre gestão, sobre decisões financeiras e sobre retenção. A gente estava falando aqui antes de começar sobre a dificuldade, né, Diego, que é o setor de construção civil passa, nos últimos anos, acredito que entre nos últimos 10, 15 anos, em executar prazos por conta da mão de obra, né? Não existe ainda uma máquina para fazer muitos trabalhos, né, que foram automatizados dentro do processo industrial, mas que na construção civil ainda precisa de mão de obra. E a gente vê que hoje a grande dor das construtoras, das incorporadoras, de quem trabalha com obra, é a gestão de pessoas, né? A retenção desses colaboradores. É a realidade da Dual também? Elô, prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Fábio, muito prazer também. É uma realidade que hoje a gente vem enfrentando no mercado, né? Hoje o mercado ele tende a partir para uma industrialização, né? A mão de obra, como ela é vista na construção civil, ainda é uma forma artesanal. Então, a mão de obra está cada vez mais escassa para esse nosso processo, porque hoje ela está migrando, né? A mão de obra ela quer se industrializar, ela quer ir para outros cenários. E a gente ainda, como tem um modelo de construção civil artesanal, a gente sofre muito em estar buscando esse profissional no mercado, nesse treinamento, nessa retenção de talento, né? Então, eu acho que a tendência nos próximos anos é realmente a gente industrializar o setor da construção, como é em outros países aí já mais desenvolvidos do que a gente, né? Enquanto isso, a gente precisa reter, contratar e garantir que essas pessoas sejam ambientadas dentro desse processo, porque é muito difícil um jovem que diz com 13, 14 anos, quero estudar, quero trabalhar na construção, né? Quero trabalhar na mão de obra pesada. Eu acho que essa base da pirâmide a gente precisa ser muito bem cuidada, porque acabam sendo as pessoas que ficam mais vulneráveis aos problemas financeiros, né, Fábio? Eu acho que vocês hoje atendem uma camada grande de construtoras, dessa mão de obra de base de pirâmide, né? Com certeza, Elô. Hoje o Mentory é especializado em médias e grandes empresas, né? Então, quando você fala numa empresa com mais de 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores, a gente está falando em pelo menos 90% dessa empresa sendo dessa base mais vulnerável, aí, que ganha de 1 a 3 salários, né? Então, uma coisa que a gente vem com frequência e cada vez mais coletando dados, né, dos comportamentos dessas pessoas, porque, Diego, a gente identificou já algumas questões, a gente até discutiu sobre isso em alguns outros podcasts. Hoje, um dos maiores motivos hoje do turnover nas empresas, e ele está muito escondido, é o endividamento, né? Então, o teu colaborador, às vezes, está lá na obra, ele pega um empréstimo lá no banco a médio, longo prazo, que vai demorar 2, 3 anos para pagar. Na semana que vem, já não volta a trabalhar. Ele já vai pedir demissão, porque ele já está endividado, ele já está preocupado. E eu imagino que no caso de vocês ali da construção civil, nós temos alguns clientes que são construtoras aí, incorporadoras, assim, a preocupação da concentração do trabalho pelo risco que se tem também de acidente de trabalho, né? Eu acho que é uma série de fatores que influenciam outros fatores. Sim. Eu acho que o endividamento faz com que a pessoa perca a concentração do trabalho e pode ocasionar um acidente de trabalho. Ele pode contagiar um colega do lado ali pedindo dinheiro emprestado e às vezes contagiando negativamente a situação do ambiente de trabalho em si. Muitas vezes ele vai faltar para fazer um bico numa outra obra que chamou ele lá para poder pagar uma conta de luz, porque ele se endividou indevidamente. Então, a gente enxergou ali vários aspectos que influenciam nisso. Um caso muito grave que a gente vem tentando aí educar o pessoal e mostrar a realidade do pessoal, são a questão de jogos online, né? As apostas online. E ao contrário do que as pessoas imaginam, já me perguntaram no outro podcast, Fábio, mas imagino que a maioria do pessoal são as bets. Eu falei, infelizmente não. As bets, as apostas esportivas, ela está numa camada social um pouquinho acima. O grande problema dessa camada que ganha de 1 a 3 salários são os cassinos online, os jogos do Tigrinho, esses jogos do caça-níquel ali. Então, a gente já teve caso ali que a gente faz o acompanhamento do app, do colaborador acabar com o salário dele em 15 minutos. Aí você vai conversar com o RH da empresa, o supervisor do setor fala, o cara ficou trancado no banheiro meia hora. Estava jogando.
Estava acabando com o salário dele, que é o mesmo. vício mesmo. Então, eu falo, estudar comportamento mesmo, né? E tentar mostrar que a vida não é a rede social, né? Que lá é tudo perfeito, tudo fácil, tudo bonito. E eu acho que essa dificuldade leva para vocês... eu acho que eu vou trabalhar para ganhar R$2.500, R$3.000 por mês. Eu estou vendo lá na rede social toda hora as pessoas ganhando milhões, tudo muito fácil, muito rápido, e ela se sente mal. Ela se sente incompetente para isso, né? E a gente vem com o Mentoring fazendo esse trabalho em levar a educação financeira, em trazer essa pessoa para a vida real. A vida real não é aquilo que você está vendo no seu celular o dia inteiro. Eu acho que esse é um desafio também nosso, em conjunto com as empresas, para poder levar ali essa percepção lá na ponta. E, Diego, você cuida da área de negócios da Dual, né? Quando você se compromete com o cliente, com prazo, com uma entrega, você depende muito da execução. E quando você... o índice de produtividade do brasileiro é muito baixo, né? A gente tem vários estudos que mostram o quanto que um colaborador de mão de obra pesada performa em outros países, e aqui no Brasil a gente infelizmente tem uma produtividade muito baixa. E quando esse colaborador está com problema financeiro, ele produz ainda menos, né? Como que vocês lidam com esse absenteísmo, essa diferença de produtividade dentro das obras hoje? Hoje, Elu, a gente tenta mapear, né, a produtividade dos colaboradores. Claro que varia bastante de obra, local, né? Mas a gente tenta fazer esse banco de dados, né? A gente tem os nossos KPIs internos, que a gente cruza bastante informação dos colaboradores em si. Uma informação interessante ainda, mas a gente ainda não tinha essa informação, a gente não conseguiu ainda, o nosso RH, aplicar um estudo para essa informação da parte financeira dos colaboradores, mas um ponto interessante que a gente já conseguiu levantar é a distância do colaborador até a obra em si. E como nossas obras, elas são obras de média, curta duração, a gente está falando aí de uma obra grande de 2 anos, o mesmo colaborador que está com a gente numa obra que é do lado da casa dele, quando ele foi contratado, em outro período ele está mais distante. Então, a gente vê isso daí uma grande dificuldade na nossa retenção de mão de obra. Então, a gente hoje aplica diversos treinamentos junto com a RH, né? Treinamentos comportamentais mesmo no canteiro de obras, né? Como agir com os colegas. A gente teve caso recente de colaborador mesmo que não foi trabalhar por questão financeira, porque vendeu o Vale Transporte no cartão e não tinha como ir trabalhar no outro dia. Então, né, analisando nesse ponto, como o Fábio falou, eu acho que é um aspecto bem interessante de ser analisado também, porque a parte financeira, com certeza, impacta muito nesse colaborador ali na linha de frente, na produtividade dele, né? Não sei se a gente pode comentar já, mas o Mentoring agora vai passar a ter um meio de pagamento. A gestão do Vale Transporte. Gestão do Vale Transporte. E é um ativo. Eu acho que quando a gente fala de gestão, né, a gente acaba colocando o RH numa área muito limitada. E quando a gente fala de quanto que a gestão de pessoas impacta na produtividade, no teu custo de obra, na tua rentabilidade, é muito mais do que falar faça a folha, atenda o colaborador. E os dados que você trouxe, né, nesse período breve que o Mentoring tem feito a gestão do Vale Transporte, você acaba trazendo uma inteligência para o negócio e até livrando a empresa de ações trabalhistas, de questões que ela pode ser alvo, né, na sequência por uma má gestão. Desde a roteirização, porque eu acho assim, quando você pensa na qualidade de trabalho do teu colaborador, você tem que ter opções, né? Qual que é a opção mais barata, qual que é a opção mais confortável? Então, não adianta pegar um colaborador, por exemplo, em São Paulo, que ele tem uma opção para chegar ao trabalho em 1h30, que vai custar, às vezes, R$2 a mais, e você optar que ele demore 4 horas para chegar no trabalho por causa de R$2 a menos. Esse cara não vai trabalhar para você, ele vai procurar outro trabalho. Eu acho que a realidade nossa de Curitiba em relação ao transporte público é diferente, então problemas de roteirização nessa situação não é o nosso maior problema. Mas eu coloco assim, mas ter dados e informações, igual você colocou assim, hoje a nossa gestão permite com que você identifique essa situação que você colocou do cara ter vendido o Vale Transporte diariamente. Então, por exemplo, eu sei quando ele usou indevidamente, não é nem questão dele ter vendido. Se ele não foi embora na sexta-feira de ônibus e se ele usou no domingo para ir ao shopping, que ele usou indevidamente esse Vale Transporte. Então, eu acho assim, a gestão do Vale Transporte, e isso baseado, inclusive, na parte da segurança jurídica, na legislação, e a comunicação com o colaborador tem que ser muito clara, que o Vale Transporte não é dele,
A empresa adianta o valor para ele e a lei diz o quê? Que ele precisaria prestar contas do que ele utilizou, né? E obviamente que ninguém faz isso. E as empresas que fazem a gestão de vale transporte hoje vêm para trazer justamente essa situação. Pensando na segurança do próprio funcionário. Então, o que a gente comentou nos bastidores, né? Um funcionário, por exemplo, que ele pede vale transporte para ir e vir de ônibus e ele resolve ir de bicicleta embora. Se ele sofreu um acidente no trajeto, a empresa, se ela forneceu o comunicado de acidente de trabalho no trajeto, e ele estando na bicicleta, ela está fraudando o INSS. Por quê? Esse colaborador, que a partir do momento que ele decidiu ir embora de bicicleta, sem comunicar a empresa, sem que a empresa fizesse essa gestão, ele assumiu um risco, ele se colocou em risco, né? Ele não usou o transporte seguro público adotado e acordado com a empresa. Por isso que eu coloco a importância da empresa fazer a gestão. A empresa que faz uma gestão, esse funcionário, ele não teria um benefício do INSS. A empresa não poderia fornecer o comunicado de acidente de trabalho. A partir do momento que a empresa faz a gestão e que ela tem essa comunicação com o funcionário, eu sei que tem dias que você não vai de ônibus. E ok, eu concordo. Só que para eu concordar com isso, se você ter direito ao INSS, eu preciso não te reembolsar o mês que vem desse vale transporte que você não utilizou ou que você utilizou indevidamente, num dia que não era para o trabalho. Tá? Porque daí eu vou poder cumprir a norma e estar preocupado com a sua segurança. Eu acho que principalmente é mostrar para ele que a tua preocupação não é economia. É realmente trazer a melhor forma, a mais segura possível para o teu colaborador. E o Mentor vem trazendo... em todos os aspectos que a gente atua hoje, falando em folha de pagamento, em salário, e nesse produto novo, que é a questão do vale transporte também, trazer essa segurança jurídica para a empresa, a segurança jurídica para o próprio funcionário. Sim. E a segurança do dia a dia, para ajudar com que ele compreenda um pouco melhor também como funciona a coisa. Ele entender que não é dele, aquilo lá, eu vou vender para minha tia, eu vou vender... eu acho que é importante essa comunicação. De maneira indireta também, vocês atuam, então, auxiliando esse colaborador na gestão financeira dele, né? Sim. Com certeza. Dessa maneira, quando você faz esse Porque tipo de trabalho. até tem um dado, né, que é o salário do colaborador de base de pirâmide dura 3 horas na conta, né? Então, como que... E ele fica sempre endividado, acaba saindo da tua operação para ir para a operação do concorrente, porque quer o acerto, e hoje o acesso ao dinheiro é muito fácil, né? Um clique você consegue aumentar teu limite, usar o cartão, fazer um consignado, só que a pessoa não tem noção que aquele dinheiro não é dela, né? É o dinheiro do banco que ela vai pagar caro por aquele dinheiro. E eu acho que o Mentor trabalha nessa educação financeira para que essa pessoa entenda a viver com o salário dela, né? Eu coloco, você deve ter obras em várias cidades diferentes, e eu coloco em alguns lugares que vocês vão fazer, muitas vezes, a folha de pagamento, o banco ainda pede fazer uma cartinha de recomendação para abrir a conta de salário. E aí faz o teu colaborador, que você está contratando ele, passar por, às vezes, um constrangimento, porque muitas vezes ele está com o nome sujo e o banco quer vender uma previdência, vender um seguro, vender alguma coisa para ele, para poder embulir. E ele está desempregado, às vezes, há 3, 4, 5 meses, já devendo, louco para trabalhar, e ele vai assinar qualquer coisa. Uhum. Então, eu acho assim, a gente está lidando com uma classe trabalhadora que é muito vulnerável e que, às vezes, R$20 para essa pessoa faz diferença no final do mês. Sim. E a gente tem que cuidar dessas pessoas. Eu coloco assim, qual é o motivo que esse cara vendeu o vale transporte dele? Será que ele está... É o que a gente falou. É uma questão de emergência. Alguém ficou doente em casa, precisa comprar um remédio. Eu não tenho nome, eu estou com o nome lá nos órgãos de produção de crédito, ou eu recorreria ao agiota, ou eu vou lá e vendo meu vale transporte para poder... E aí é onde entra o Mentor também, porque a gente trabalha nesse crédito emergencial de curto prazo. Então, assim, uma característica do Mentor, Diego, é o quê? Eu não tenho um cheque especial, a gente não tem cartão de crédito, a gente não trabalha com empréstimos a longo prazo. A gente tem uma linha de crédito hoje para o colaborador, isso para 100% deles, indiferente se ele está com o nome nos órgãos de produção de crédito ou não, de curto prazo, de um mês, como se fosse uma antecipação do que ele tem para receber no dia do salário dele. E limitado sempre a metade do que ele recebe, para que ele não corra o risco de não ter dinheiro no final do mês. Então, aconteceu algum imprevisto para esse funcionário, em algum momento, ele tem ali onde recorrer, sem precisar usar de alguns artifícios à margem da economia normal, do mercado financeiro normal, que seria, a gente falando ali,
o popular da palavra, e você recorreu ao agiota do bairro. Sim. O vizinho ali, que muitas vezes vai Se aproveita da situação. se aproveitar da situação. E hoje, Diego, quando a gente fala de gestão, a gente tem, você comentou que vocês estão conseguindo mensurar alguns dados, né? Mas é sempre um desafio para a gestão trabalhar os dados, a eficiência, a rentabilidade do negócio. Hoje, como que você vê essa lógica que o empreendedor tem que ter para fazer o negócio girar, mas ao mesmo tempo tendo que equilibrar tantos pratinhos ao mesmo tempo? Perfeito. Dentro da empresa hoje, a gente vê uma briga, né? Que é o gestor financeiro querendo reduzir custo, né? A todo momento. E ele não entendendo o impacto que isso causa, às vezes, em reduzir uma demanda do RH. E isso, no curto prazo, faz sentido, mas no longo prazo, muitas vezes, ele gera um prejuízo para a empresa, Sim. né? E o RH, ao contrário, também tendo que entender um pouco das finanças, que as ações que ele implementa dentro da empresa, elas têm que rentabilizar, elas têm que ser mensuráveis, né? Então, acho que isso daí é um desafio grande que a gente tem hoje dentro da empresa de analisar nos dois aspectos, de fazer equilibrar, né, a finança, que a gente tem que investir em treinamento, tem que investir em pessoal, tem que investir em ações, sim, mas essas ações elas têm que ser mensuráveis, a gente tem que conseguir rentabilizar elas no final para que a empresa seja saudável também, né? Então, acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, né, de entender essa demanda. Pelo, até aproveitando esse gancho, um dos temas que a gente já conversou em outros episódios, eu acho que foi um pouquinho dessa situação, dos benefícios que o mentor traz e o retorno financeiro através do cashback da empresa. Eu coloco que isso é a cereja do bolo, e a grande maioria das empresas hoje, Diego, ela usa o nosso recurso ali para transformar em benefício para o RH. Às vezes o RH quer fazer algo, por exemplo, a empresa, a gente trabalha com muita empresa de vigilância e segurança. O vigilante e segurança, a grande maioria precisa treinar, fazer academia. A gente chegou lá, por exemplo, e fez uma parceria com o Total Pass, que hoje, se você for contratar o Total Pass para sua empresa hoje, você vai pagar R$16 por funcionário. E eu consigo substituir o meu cashback e te dar o Total Pass. A gente vai conversar, porque a gente colocou o Total Pass recentemente. Isso que é bom, o que é bom é que a gente conversa e faz negócio tudo junto. Já sai daqui com o negócio, com o contrato assinado. Eu acho que o Mentor é uma instituição de pagamento voltada para o RH. A gente foi feita pensando no RH. O RH às vezes está atrás de recurso e o financeiro está lá falando não, 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 não. Eu acho que quando o RH conhece o nosso processo, ele vai chegar para o financeiro, eu preciso fazer isso aqui, só que eu também estou trazendo isso aqui que vai colocar a receita que eu preciso. Eu só preciso que você aprove aqui para mim. Fica muito mais fácil o teu financeiro trabalhar. Agora também tem um outro lado. A gente precisa começar, o nosso RH também precisa ter um pouquinho desse olhar do financeiro e entender que ele precisa buscar uma solução para resolver o problema que ele tem. Não só levar o problema ao financeiro. Tenho isso aqui para resolver, me ajuda aí. Não, peraí. Eu já pesquisei, eu já achei a empresa que faz isso. Eu vou conseguir economizar aqui, eu vou usar uma parte aqui para poder investir no que eu preciso. E eu acho que a gente vem trazendo essa assessoria muito legal nesse sentido para as empresas. O RH, o RH acaba criando o seu próprio budget dentro da empresa. Claro, né? exatamente. Você chega com a solução, né? exatamente. Muito gostosa a nossa conversa, acho que a gente tem sempre tanto para falar e essa troca é muito gostosa, né? Muito genuína, porque é mais do que falar de problema, é falar de solução. E muitas vezes a solução para o teu problema está do lado e a gente desconhece. Então, que bom que a gente tem esse ambiente que a gente consegue fazer essa troca e pensar sempre no futuro, né? Pensar como que os negócios são cada vez mais sustentáveis, escaláveis, que a gente consiga continuar gerando emprego, movimentando a economia. Então, pedir para vocês fazerem suas considerações finais, que a gente já está indo para o final. Perfeito. Queria agradecer novamente o convite, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Entender também um pouco do negócio da Mentor, eu acho que faz todo sentido. A gente vai conversar aqui acabando o podcast também, com certeza vai sair negócio, fazer uma parceria legal. E realmente agradecer ao convite, Elô, muito obrigado. Imagina, que bom ter vocês aqui com a gente. Fábio? Eu acho que assim, a gente fez uma série de episódios aí do podcast, e para mim é uma honra e um prazer estar aqui, porque eu escutar dos empresários ali, as dificuldades, as dores ali do dia a dia, dos RHs. A gente teve episódios que a gente trouxe pessoal de RH aqui também. Eu acho que isso é muito enriquecedor para a gente e ajuda a gente a melhorar o nosso produto. Igual eu coloco, a gente nasceu com o DNA de ser especialista em folha de pagamento
e a gente vem trazendo mais novos produtos aí que agregam aí para a gestão do RH em si. E eu acho que essa participação e essa troca de informação com vocês é muito importante. Eu acho que não é só a gente chegar lá e falar o que eu tenho para oferecer, é entender o que você precisa, entender o que eu posso melhorar no meu negócio para te ajudar e automaticamente a gente se ajuda, né? A gente consegue ter uma construção convergência. Conjunta. Eu acho que quando a gente tem visão de negócio, a gente está aprendendo todo dia, né? Então, eu acho que o mentor está com essa cabeça sempre aberta para as novidades e se adaptar a necessidade da empresa e as empresas estarem com um olhar, né? Às vezes parar de olhar ali para dentro do problema, vivenciar o problema e olhar para fora e dizer, opa, aqui tem uma solução, né? Muito bom. Perfeito. Com certeza. Obrigada. Hoje conversando aqui com 2 empreendedores, falando sobre como as empresas podem otimizar a gestão visando resultados em suas operações. Até o próximo episódio.